agora, bater um papo agora com o doutor Jorge Arouca, médico aqui em Ilhéus e atende aí em várias cidades da região, e nós vamos falar sobre medicina e estilo de vida. Doutor, satisfação ter o senhor aqui no programa, tudo bem? Bom dia, Vida Nova. Com certeza também é uma honra para mim estar de volta a casa, né? Depois de muito tempo. É verdade. Conhecer a sua equipe aqui pessoalmente, né? Neto Borges, Aline, Giovana. É um prazer. Saudando o seu público também imenso, né? Que tem aqui consolidado na nossa cidade, na nossa região. E só agradecer o espaço oportunizado. Maravilha. Vamos falar aqui de estilo de vida. Vamos falar de estilo de vida aqui, falar da importância da atividade física para a saúde, doutor. Muitas vezes a gente fala, olha, é importante fazer uma caminhada, é importante ter uma atividade física. Agora, exatamente, que tipo de benefício causa, por exemplo, só caminhada? Tem gente que só faz caminhada e não corre. E só faz a caminhada. Você tem a diferença de andar, fazer essa caminhada, de trotar ou de correr, não é isso? Isso, perfeito. Então, qualquer tipo de atividade física, seja ela qual for, ela traz um ganho para a saúde da pessoa, né? Umas trazem alguns tipos de benefício, outro, mas assim, de uma forma geral, a atividade física em si, só você sair do espaço de conforto, de inércia, de sedentarismo, isso já vai contribuir muito para o seu grau de saúde, né? Sim. De uma forma geral, Vila, a gente pode falar que na gênese das doenças, né, no processo de origem das doenças, estão as questões genéticas, né, que são herdadas através dos pais, dos avós e assim por diante, né? Nossos genes, eles ao longo da vida, eles sofrem uns processos de mutação, né, de transformação, e em algum momento da vida, isso pode acontecer alguns erros nesses processos de mutação dos genes, e isso gera algumas doenças, né? Diversas doenças, os cânceres, as doenças cardiovasculares. Temos também o fator das condições socioeconômicas, que também influenciam e incidem no surgimento das doenças, né? Então, o tipo de habitação, o tipo de moradia que as pessoas, né, frequentam, o grau de acesso a emprego e renda, o nível de escolaridade, o acesso ao lazer, tudo isso também influencia no surgimento das doenças ou não. Mas, hoje em dia, cada vez mais está se colocando como uma importância essa questão do estilo de vida das pessoas, como fazendo parte do processo de saúde e doença, né? Alguns pesquisadores na década de 80 na Universidade de Harvard pesquisaram sobre a questão da qualidade de vida e da longevidade, né? E perceberam que 80% das doenças crônicas, elas têm uma relação direta com o estilo de vida, né? Então, o câncer, o infarto, a hipertensão, o diabetes, as demências, né? Os problemas hoje em dia que está muito em voga, que é a questão da ansiedade, da depressão, todas elas, 80% das doenças têm uma relação direta com o estilo de vida, né? E quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala de quê? Dos hábitos, do comportamento das pessoas no dia a dia, né, da sua vida, desde a infância até a fase mais avançada da vida, que tem uma influência direta com a doença. O senhor falou a questão de depressão aí. Eu tenho um amigo que ele estava entrando nesse processo de depressão. Aí ele foi para academia. Perfeito. Ele foi para academia e ele disse que não precisou tomar nada de medicamento. Só a academia e mais nada. Perfeito. Ele falou que está ótimo, que está bem. Pelo menos foi o que disse, que está bem, que está ótimo. Pode acontecer isso mesmo, doutor? Claro que sim. Então, Vila, nessa questão do estilo de vida, ainda contextualizando, a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão comendo demais, se exercitando de menos, se estressando demais. É verdade. E dormindo de menos. E isso tem uma influência total diretamente na saúde. Quando você fala dessa questão da atividade física, dos benefícios que ela traz para a saúde mental, isso realmente é verdadeiro. Hoje a ciência já tem muito claro estabelecido a relação da atividade física na produção de endorfinas, né, de neurotransmissores que tem a ver com a questão do prazer, do bem-estar. Isso eleva a autoestima. Isso melhora a questão da saúde mental de uma forma muito global, né? E isso traz, sim, resultados diretos na prática, no tratamento das doenças.
Então, a partir desse momento que o estilo de vida ele foi considerado como importante no surgimento das doenças, isso também requer uma abordagem diferenciada dos novos médicos que atuam hoje no sistema de saúde, né? Então, antigamente, os médicos eles ficavam calcados muito no diagnóstico e tratamento, sobretudo medicamentoso, dos problemas de saúde. Hoje em dia, não. É importante os médicos novos, os médicos que estão mais atuais e que entendem esse processo de uma forma mais ampla, mais holística, percebe que sim, os fatores do estilo de vida, no caso, o sedentarismo, a má alimentação, né? O uso e abuso de substâncias como álcool, como fumo e outras drogas, né? E isso tudo influencia diretamente no processo de doença das pessoas, né? Então, se a gente for falar de atividade física, a gente percebe assim, os benefícios são imensuráveis, né? De diversas ordens, do ponto de vista físico e mental, né? A gente, como eu estava falando, nesse processo de envelhecimento, no processo do caminhar da idade, da vida, várias doenças elas vão surgindo naturalmente, né? Sim. E a atividade física ela consegue retardar esse processo de envelhecimento, ela consegue dar mais qualidade de vida às pessoas nesse processo. Hoje em dia a gente percebe o grau de envelhecimento da população, né? A população do Brasil hoje ela tem uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida mais avançada do que era 20, 30 anos atrás, e isso faz com que a população ela envelheça cada vez mais, e assim vão surgindo também essas doenças por conta desse processo. No caso de famílias, né, por questões genéticas de passar de pai para filho, de mãe para filha, a questão dos cânceres de modo geral. Uma pessoa que está numa família dessa e que faz atividade física, o câncer vai desenvolver na mesma frequência ou não? Perfeito, Vila Nova. Muito importante essa pergunta. Assim, até pouco tempo atrás, achava-se que a genética era algo estático. Sim. A gente herdava e dali transmitia para os descendentes, né, de uma forma estática, que isso os genes não modificava o seu comportamento. Mas hoje em dia, a epigenética, ela fala que sim, que os fatores externos, os fatores ambientais e a mudança do estilo de vida, ela tem a capacidade de mudar também os genes, né? E os cromossomos e essa questão dessas mutações que acontecem ao longo da vida, elas podem ser restabelecidas, elas podem acontecer um processo de limpeza, de higienização desse processo e acaba amenizando esse fator que era genético, né? Se a gente agregar um estilo de vida mais saudável, adotar hábitos de vida mais saudáveis, a gente vai conseguir retardar ou até evitar que essas doenças surjam. Perfeito. Que interessante, viu? Exatamente. Que interessante. Então, notícia boa, né? Para você ver como é importante você ter uma atividade física. O senhor falou aí da questão que a gente está dormindo pouco. Que tipo de influência pode trazer uma má noite de sono ou várias más noites de sono? Então, o sono é um momento importante da higiene mental, né? É um momento que a gente descansa, é um momento que a gente desliga nossas baterias, né? Para que a gente possa descansar do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental acontece todo um processo de higienização mental mesmo, né? E isso acaba acarretando benefícios. As pessoas vão estar no outro dia mais aptas, mais dispostas, mais animadas para poder enfrentar o dia a dia, né? Já uma noite, já pessoas que não têm, e hoje em dia a questão da insônia é uma coisa muito prevalente, né? Por conta dos níveis de ansiedade, dos níveis de depressão, isso... a gente vive, na verdade, Vila, hoje numa humanidade vive um estilo de vida muito acelerado, né? Muito pesado, muito carregado. E isso faz com que isso se estenda para a noite. Então, à noite, o uso de telas em excesso, né? de redes sociais em excesso, isso também faz com que atrapalhe muito um sono que deveria ser em torno de 7, 8 horas para as pessoas de uma forma geral. E isso, reduzindo esse número de horas de sono, isso vai acarretar também
no surgimento de doenças a longo prazo. Tem gente que diz que só consegue dormir com o celular, só consegue dormir de televisão ligada. Eu já ouvi algumas pessoas, né? Não sei se você já ouviu, Aline. Já. Algumas pessoas falando isso. Ah, não, porque se eu tô com o celular, daqui a pouco eu garro no sono e durmo. Mas se eu não tiver com o celular, eu não durmo. A pessoa adquiriu é um má hábito isso, né? Um hábito, perfeito, exatamente. Adquiriu isso é um hábito, exatamente. Tem, até a questão do ventilador, né? Tem gente que só consegue com o barulho do ventilador. Né? Isso assim. Rafael também. Exatamente, Rafael perfeito. também. Tem outra questão também que você falou assim, às vezes a pessoa só dorme 6 horas, 5 horas por dia, mas tem gente que deita, por exemplo, vou deitar 9. Aí eu tô falando de mim. Vou deitar 9, vou deitar 10. E tem um horário para acordar lá que, querendo ou não, se eu dormisse e acordasse naquele horário, eu cumpriria pelo menos 7 horas de sono. Entendeu? O problema é que acorda a noite toda. Acorda, tipo assim, quando você vai olhar 2 horas da manhã, quando você vai olhar 2h30 da manhã, quando você vai olhar 3h30, 4 e pouca. Nesse caso, doutor, o que é que provoca acordar durante a madrugada várias vezes? Bem, diversas questões, mas isso aí também está ligado muito a essa questão da ansiedade, né? E de como nossa mente está carregada de informações, tem né? Isso também. Então, quando a gente fala da má qualidade do sono, a gente não fala só daquele momento inicial que a pessoa pega no sono ou tem dificuldade de pegar no sono. Mas quando a gente fala de qualidade do sono, a gente fala de um sono mais duradouro, mais profundo, porque é nesse sono mais profundo que a gente consegue realmente fazer essa higienização limpeza, mensal, né? Tem muita gente que mental. fala assim, eu não consegui dormir de tanto pensar. Exatamente, né? Exatamente. Graças a Deus eu sou muito bom de cama, hein? Eu deito e durmo. Você viu a chuva que deu? Não vi, não. Gente, Rapaz, eu tenho não isso. Não vi, não. Graças a Deus. E às vezes vinha uma notícia na minha cabeça. Por exemplo, vou citar esse caso aí com os policiais, envolvendo os policiais. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que aconteceu isso? Aí começa a pensar, e fico, sabe, com aquilo na cabeça. Quando eu vou olhar, já passou meia hora, 1 hora eu pensando só. E não dormi ainda. Não, eu consigo desligar. Eu, graças a Deus, eu consigo dar uma uma desligada assim, isso, a flor. É ótimo. E eu apago. Gente, é impressionante. Eu agradeço a Deus, inclusive, isso, né? Agradeço a Deus. Poder dormir, eu durmo a madrugada inteira. E às vezes, minha mulher pergunta, você viu isso? Eu falo, não vi nada, eu tava dormindo. E dormi mesmo, graças a Deus. E eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade de agarrar no sono. E alguns até dormem cedo, mas acorda, como você colocou, várias vezes durante a madrugada. Eu acho que o momento que eu senti mais sono, que eu dormi melhor, acho que foi na minha gravidez. Quando eu fiquei grávida de Moana, porque ali eu, tipo assim, dormia não tinha... com ela. Ela grávida, eu grávida. Ela na minha barriga, eu não estava me acordando, eu dormia e apagava. E o sono, na gravidez já vem com sono. Mas fora isso, até antes que eu malhava, acordava 5 e pouca da manhã para correr, para ir para academia, dormia, tipo assim, às vezes meia-noite, mais de meia-noite. Quem tem esses sonos picados durante a madrugada, qual é o efeito disso durante o dia? Bem, isso pode trazer problemas físicos, como dor de cabeça, enxaqueca, dificuldade, como também dificuldade de concentração, de foco, né? De aprendizagem, de memória, né? Então, todas essas questões, essas características podem estar prejudicadas por conta de uma má qualidade de sono. Então, Aline, quando você fala que na gravidez você conseguiu dormir melhor, talvez também seja pelo fato de você estar mais presente naquele momento e voltada para si, para você, para sua gestação e descartando um pouco as questões externas do mundo, das cobranças, das pressões externas. Talvez você estivesse nesse momento mais seu, com o seu, né, com a sua. E foi na pandemia, eu estava trancada em casa, então aí também, foi colaborou mais ainda. Né? Exatamente. Então, tem um pesquisador chamado Augusto Cury, né, que é um psiquiatra e inclusive autor de vários livros, né, que ele aborda muito essa questão. Ele fala, Vila, que a gente tem deve desenvolver a capacidade de gestão dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Olha só, né? A gente faz a gestão da nossa carreira, da nossa vida, da nossa casa, tal, e acha que os nossos pensamentos, eles são algo aleatório, que surgem do nada, mas não. A gente pode desenvolver ao longo da vida uma capacidade de autocontrole desses pensamentos, de perceber quando que você está mais ansioso, quais são as medidas que você pode procurar, desde uma meditação, um relaxamento, algumas técnicas de relaxamento, né? Buscar atividade física, buscar algumas questões que possam estar
diminuindo mais essa aceleração que a humanidade hoje em dia adotou, né? E vive. Tem algumas pessoas que têm algumas preocupações que não é para ter. Por exemplo, tem situação que não depende dele, depende do outro. Amigo, se depende do outro, paciência. Exatamente. É melhor você dar uma relaxada, porque se você continuar se preocupando, você está se preocupando à toa. Aquilo que é para você fazer, aquilo que você pode resolver, você vai e faz e resolve. Tá tudo certo. Mas se não dá, eu peguei um voo uma vez, nós estávamos lá em cima, não sei quantos pés de altura, e aí começou a dar um problema no avião. Ah, meu filho, As nem que não pessoas tivesse com problema, as eu já pessoas estava começaram preocupada. a se desesperar no voo. Gente, eu fiquei numa tranquilidade. Ah, Vila. Eu fiquei numa tranquilidade. Por que que eu fiquei nessa tranquilidade? Parabéns. Porque ali eu não podia fazer nada. Eu posso chegar lá, tirar o piloto e resolver o problema, Não. pronto, eu vou e faço. Mas se eu não posso fazer isso, Eu posso chorar. pronto, você pode. O que é que você pode fazer ali? É Chorar. ter tranquilidade e pedir a Deus que ele tire daquela Orar. situação e orar. Pronto. Orar. E sem desespero. Eu fiquei na maior tranquilidade do mundo. Gente, não estava ao meu alcance fazer nada. Perfeito. É, Não estava ao meu alcance fazer nada ali. Então, qualquer coisa que eu viesse fazer ali, eu ia me estressar, eu poderia estressar a pessoa que estava do meu lado, eu poderia... Você entendeu? Então, eu tinha que ter tranquilidade, até para dar tranquilidade também à pessoa que estava do meu lado, à pessoa que estava na outra poltrona. Perfeito. E é isso. Aí você Exatamente. deu tranquilidade. Tipo assim, dá tranquilidade a uma linha que tava do. Não, Isso é Pois o é. grau desse que a gente estava falando, desse autocontrole, né? Que você conseguiu desenvolver ao longo da vida. Tem Isso. questões que são dom da pessoa, né? De É. ser mais tranquilo, de ser mais pacífico, de saber lidar com as situações. Mas tem coisas que a gente vai desenvolvendo também ao longo da vida, né? E essa questão da gestão dos nossos pensamentos, de como a gente pode se comportar diante de certas situações, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar e se trabalhando ao longo da vida. Existe uma estatística que 10% daquilo que a gente se preocupa, né? Ou seja, isso tem a ver muito com a ansiedade, né? O pensar muito no amanhã, no ano que vem, na minha profissão, nas minhas... esse excesso de pensamento para o futuro é o que gera ansiedade. E algumas pesquisas falam que a maioria desses pensamentos, dessas preocupações não vão acontecer, Sim. não vão se tornar realidade, né? E muitas delas, como você falou, estão fora do seu controle. Então, se está fora do meu controle, o que é que eu posso fazer, né? Para poder me manter tranquilo, o que é que eu posso fazer na minha atitude individual para melhorar aquela situação? Mas é importante saber a gente ir desenvolvendo essa capacidade, Vila, ao longo da vida. E quando a gente desenvolve essas capacidades, você melhora a sua qualidade de vida. Isso é bom. Algumas pessoas falam assim, fulano de tal é frio, não se comove com nada. Às vezes não é que seja frio, não. Meu pai faleceu, meu pai tinha Alzheimer. Então, até o falecimento dele, nós aí, os filhos, nós fizemos tudo que era necessário fazer. Absolutamente tudo que era necessário fazer. No dia que meu pai faleceu, de alguma forma, né, o processo do Alzheimer é um processo que machuca todo mundo, porque aí não é a morte, só a morte, o fato da pessoa ter falecido, é todo um processo, né? Que E aí, antecede quando tudo. ele faleceu, eu já estava preparado para o falecimento dele. Pronto. Quando meu irmão me deu a notícia do falecimento dele, a partir de agora nós vamos providenciar. O que é que está ao meu alcance agora? É providenciar todo o processo de velório e de sepultamento. Pronto. Eu não chorei naquele momento, né? Qual foi o meu pensamento? Um homem bom, maravilhoso, mas que vinha sofrendo na cama e que agora ele descansou. Faleceu aos 82 anos. Qual é o meu pensamento? Viveu até os 82 anos, criou os filhos, viu alguns netos, né? E agora cumpriu a sua etapa e foi descansar. Eu só consegui chorar quando meu pai desceu na sepultura. Pronto. Ali naquele momento, pronto, eu desabei, porque- eu chorei. Mas antes, tudo que era para ser feito, eu falei, eu vou fazer. Porque se eu parar e ficar chorando no desespero, as coisas vão ficar paradas. Exato. E eu preciso resolver isso. E fui resolver. Sempre Pronto. tem um, né? Agora é o meu momento do choro.
perfeito. Era o meu momento Do luto. do sepultamento. Exatamente. Né? E acredite, eu saí do velório e vim fazer programa. Olha só. Fiz programa no dia que meu pai faleceu. E eu terminei o programa e disse, pronto, agora eu vou cumprir o meu papel, vou sepultar meu pai. Foi desse jeito. Uhum. Foi, tudo já estava resolvido, né? Se eu não viesse fazer programa aqui, eu lembro que naquele momento não tinha ninguém para fazer o programa. E eu entendo, não é que eu seja frio, eu não sou frio. Eu ia ficar lá, os meus irmãos estavam recebendo as pessoas que estavam ali, né? Se solidarizando com a família. Eu já tinha feito o que tinha que fazer. Eu vim e fiz o programa normalmente. E depois eu fui sepultar meu pai. Então, eu não sei se isso é frieza, eu não sei se é autocontrole. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Minha mulher fala assim, Vila, você quer que todo mundo seja igual a você? Tem gente que não é. Eu sei disso. E eu respeito isso. Exato. Mas eu gostaria que muitas pessoas também tivessem esse autocontrole. Não é frieza, não. É autocontrole. Eu confesso a você que eu não tenho. Isso exato. também eu não Impede. acredito que seja frieza da sua parte, entendeu? É mais caro. Claro, cada um tem a sua forma de lidar com a dor, com tudo isso. Por exemplo, se não fosse minha irmã eu cuidei de minha filha. Minha filha estava bem pequena, com 1 ano e 7 meses, quando minha mãe foi embora, tem 2 anos e meio. Então, foi também doloroso. Minha mãe ficou 26 dias internada. Na hora que a gente socorreu ela estava com Covid. A gente socorreu, ela foi entubada na mesma hora na UPA. Então, ela ficou alguns dias entubada, quase 20 dias entubada, e depois fizeram a tráqueo. Mas a gente não teve contato com minha mãe por 26 dias, porque ela estava no Metropolitano, e a gente, às vezes, um dia sim, um dia não, recebia ligação. E às vezes errado, falava de pacientes errados pra gente. Entendeu? Exatamente. Então foi muito doloroso. Então é isso. A forma que cada um lida é diferente, mas também não pode dizer que é uma frieza. Eu queria ter esse autocontrole de Vila naquele momento, porque talvez eu reagisse melhor àquela situação. Eu não lembro nem das pessoas que falaram comigo naquele dia. Então isso faz parte do autocontrole, né? Claro, com certeza. Essa questão do sono, doutor, rapidinho, é porque rendeu aqui umas 3 mensagens mais ou menos. Uma ouvinte colocou lá no Instagram, Tati Bove, só durmo com Zopidem, meio comprimido. Evito tomar um comprimido inteiro. Tomei Zopidem e fiz uma compra de R$2.000 na internet. O que é Zopidem, doutor? Zopidem é um medicamento que é utilizado para a questão da insônia hoje em dia. É um medicamento que está aí, digamos, na moda, né? Mas que ele traz alguns efeitos colaterais que precisa ser muito bem acompanhado por um médico, por um profissional, um clínico, um psiquiatra. E pode acontecer isso? Ela tomou Zopidem e fez uma compra de R$2.000. Pode acontecer uma desorientação, né? Mental, né? Momentânea, pode. Por isso que a gente precisa saber um pouco mais da história dela em si, né? Mas pode acontecer, isso sim. Agora, voltando, vocês malhando trouxeram... ela? Tá andando? Pergunta aí se ela tá andando, se ela tá malhando aí. Perfeito, porque, sei lá. Exato, pode ser um medicamento, pode ser o uso de uma mudança de comportamento que vai influenciar na melhoria da insônia. E é um alerta, dela, né? Eu coloquei até a mensagem dela aqui, para alertar essa questão da automedicação. Não sei se ela também é automedicada, se ela tem uma orientação com um profissional. Não estou dizendo que ela não tem, não. Mas para tomar cuidado, principalmente com esses remédios fortes, né? Porque na maioria das vezes, remédio que trata insônia é forte, né? Exatamente, geralmente sim. Então a gente aborda hoje em dia muito essa questão da mudança do estilo de vida, na prática de atividade física, na redução do uso de telas, de redes sociais, sobretudo 1 hora antes de dormir, né? O evitar de tomar o café, algumas substâncias que são psicoativas na noite. Então, tem algumas orientações que a gente pode ajudar para que ela possa, só na mudança do estilo de vida, ela possa ter uma qualidade maior de sono. Eu tenho um amigo diabético e aí ele sai do parque infantil andando, vai até a catedral e volta. Ele mede a insulina dele na hora que ele sai e quando retorna. Quando ele retorna é outra. É outra, perfeito. Tá tudo controlado. Colesterol também influencia quando você pratica essa caminhada que ele faz. Ele sai do parque infantil, vai até a catedral, né, passa ali pelo Malhado, até a catedral, depois retorna, chega em casa, toma um banho, mediu isso, tá tudo, e dá uma controlada. Perfeito. Só nessa caminhada que ele faz.
Então já dá uma qualidade de Exato, vida melhor para ele, né? Exatamente, ali já há um gasto energético, né? Um gasto de calorias, né? Então a gente estava falando dos excessos hoje da alimentação, né? Então realmente hoje a alimentação, os alimentos deveriam funcionar apenas para servir para nos nutrir, Sim. né? Garantir o aporte de nutrientes e vitaminas e sais para que a gente possa desenvolver as nossas atividades no dia a dia. Aí vem a questão do prazer do paladar, né? É o que vem, é o que choca um pouco, que a gente tem hoje em dia. As pessoas elas pecam pelo excesso de comida. Então hoje a maioria das doenças, né, tem muito a ver com essa questão do excesso de alimento, de comidas, né? Tem um professor meu que ele fala resumidamente dessa questão, que hoje vive mais quem come menos, né? Então é uma frase que realmente traz muito conhecimento aí. Hoje em dia a gente precisa, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai passando no tempo, na vida, ela precisa cada vez mais diminuir mais a quantidade e olhar mais para a qualidade dos seus alimentos, né? E voltando para a questão que vocês trouxeram aqui, a questão da finitude, né? É uma questão que hoje que as pessoas têm medo de falar sobre a morte, né? Então essa compreensão, Vila, que você falou da finitude da gente, né, do ser humano, de todo ser vivo que nasce, cresce e um dia vai morrer, né? Essa preocupação do morrer, do adoecer e do morrer, isso acaba gerando muito grau de ansiedade, né? E de níveis de preocupação excessivo, né? E muita gente, às vezes, a gente acompanha as pessoas no consultório e são pessoas que geralmente estão ali recorrentemente fazendo exames e faz isso e faz aquilo para buscar algum problema físico, mas muitas vezes o excesso de preocupação, né? Mental, né? A parte mental, muita que parte mental que está envolvida aí e envolvida no surgimento de doenças, né? Então essa compreensão que um dia a gente vai morrer e como a gente vai lidar com isso, com os nossos pais, né? Com os nossos avós, né? Seguindo essa ordem natural, né? Da morte. Isso é uma questão importante para que a gente possa saber lidar no dia a dia, né? Então, se um dia eu nasci e um dia eu vou morrer, nesse intervalo de tempo, o que é que eu preciso fazer para viver bem, para melhorar o meu nível de qualidade de vida, de saúde, cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha saúde mental, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala de mudanças de comportamento. Tem pessoas que são mais arredias, mais difíceis de mudar, né? São pessoas mais inflexíveis, né? Que não se permite mudanças ao longo da vida, né? Acha que não, eu nasci assim, eu já sou assim mesmo e vou viver assim por eternamente. A síndrome da Gabriela, exatamente. Vila. Gente, a gente está batendo um papo com o doutor Jorge Arouca, médico, a gente está falando de medicina e estilo de vida. Perfeito, então... Marlúcia, ainda sobre o sono, Marlúcia mandou aqui: aquele sono às vezes da tarde que você tira e acorda sem saber que dia é hoje na história, faz bem. Há uma indicação de que esse sono que meu pai chamava isso de Madorna. A sexta, né? Sexta, né? Isso, a sexta, exatamente. Eu não consigo, porque senão eu não durmo de noite. Assim, diz que os pesquisadores falam, né? Assim, você fala que esse sono depois do almoço ele é benéfico, desde que ele dure um determinado período, pouco de 20 minutos, né? A meia hora, mas que não aprofunde muito, porque senão a pessoa, quando acordar, vai ter uma ressaca, digamos assim. Isso, eu fico com dor de cabeça. Para você voltar ao normal, demora um tempo. Você falou a palavra certa, ressaca. Perfeito. E isso pode também influenciar no sono da noite, né? Na dificuldade de dormir mais à noite. E se você for alimentando esse processo, você vai cada vez mais trocando o dia pela noite. Então, depois do almoço, muito com os idosos. Dormir pelo menos uns 20 minutos é benéfico isso? Traz benefício, sim. Com não certeza. Dá para dormir muito também. Não dá para dormir muito também, senão perde a vida. Exatamente, perfeito. Olha aí. Isso aí. Tem mais mensagem de Mária. Oi, Edmária, dá a voz, querida, pode falar, diga aí. Meus amores, bom dia, vendo vocês falar aí sobre sono. Eu brinco que eu sou DVD, deito o vídeo e durmo com a maravilha. Só que eu durmo tarde, eu costumo dormir meia-noite. Meu esposo, ele acorda 3 e pouca da manhã para ir trabalhar. Aí, às vezes, ele quer dormir e eu tô conversando, tá gadelando, né? Assim, isso influencia muito, atrapalha muito, que ele passa a maior parte do dia cansado. Você tá cansando ele. Você dorme meia-noite, o homem acorda 3 da manhã.
Você só tá dando 3 horas de sono pro bichinho, de Mária. Exatamente, uma quantidade insuficiente, né? Para restaurar, para descansar. E é difícil também, né? Porque, por exemplo, você morando numa casa, dependendo do tamanho de sua casa, vai ter que todo mundo se adequar àquele horário da pessoa que acorda 3 horas da manhã, porque você vai para onde? Você vai conversar onde? Você vai fazer o quê? 9 horas da noite a pessoa já deveria estar dormindo para entrar nesse limite que o senhor fala, né? Exato, perfeito. Complicado. Isso mesmo. Vila, eu queria trazer também uma noção assim de como o poder público pode influenciar nessas questões, né? Sim. Se a gente for avaliar as secretarias de saúde dos municípios, dos estados e o Ministério da Saúde em si, eles gastam praticamente 80% dos recursos financeiros nas ações de recuperação e de cura. Em diagnóstico, em profissionais, em exames complementares, né? Em detrimento de ações de prevenção e de promoção da saúde, que deveria ser feito, né? Se você observar nas campanhas dos prefeitos e dos políticos em si, quando abordam a questão da saúde, eles falam muito da questão da prevenção de doenças, diminuir os gastos, otimizar os recursos, mas na prática a gente vê pouca coisa acontecendo, né? Então poderia estar sendo cada vez mais estimulado ações do poder público para estimular e promover a saúde das pessoas através de palestras, de conversas nas escolas, com ações intersetoriais, né, que possam aumentar o nível de consciência corporal, o nível de consciência sanitária, para que as pessoas possam cuidar cada vez mais das suas vidas, do seu nível de saúde. Os municípios fazendo mais campanhas. Mais campanhas. Para que a população mude o seu estilo de vida. Exatamente. Isso é muito importante, porque, como o senhor mesmo falou, essa questão da ansiedade e da pressa que a gente vive hoje, não é à toa que aumentou o número de pessoas com depressão, com crise de ansiedade, números até de suicídios, entendeu? Então, é uma doença preocupante que a gente está vivendo na sociedade hoje em dia, né? Então, a gente ter a nosso favor campanhas promovidas por município, por estado e pelo governo federal também, isso colabora demais, né? Colabora com a população, com a saúde mental da população. Isso. Até as empresas privadas também, se puderem participar, a União, né? Também, público-privado. Nessa questão, né, que você falou das palestras, tudo exatamente. Isso essas ações devem ser, na verdade, Aline, cotidianas, né, permanentes, não só em forma de campanha. Campanha a gente imagina que seja uma coisa que faz no momento, depois para. Não, mas deve ser algo permanente nas ações, nas unidades de saúde, nos postos de saúde, as equipes de saúde, trazendo a população, chamando para conversas, para bate-papos, diálogos, para fazer com que as pessoas reflitam mais sobre o seu padrão de vida, o seu padrão de estilo de vida e como pode mudar para melhorar cada vez mais, né? Eu sinto falta aqui em Ilhéus, até o Ministério da Saúde, inclusive, saiu distribuindo o país afora para alguns municípios aquelas academias de saúde, né? Que são instaladas em áreas públicas. Isso. Aquilo faz uma diferença grande. Faz mesmo. Isso foi uma iniciativa bem interessante, né? Que acabou ficando por terra, né? Eu acho que assim, não foi adiante, né? Realmente isso sim é uma ação efetiva de promoção da saúde, né? Ou seja, o poder público não deve esperar só as pessoas adoecerem para buscar o serviço, porque isso tem gerado um aumento cada vez maior da oneração dos serviços, né, público, e é uma coisa infinita, porque as pessoas cada vez mais que a partir do momento que não cuidam da sua saúde, isso vai gerar demandas de saúde, problemas de saúde que jogam em cima do serviço público, do poder público. Então vocês recebem... Não é à toa que a gente vê um monte de farmácia, né? É mais médicos, cada vez mais, é mais farmácia. Todo canto, tem 5 farmácias no mesmo quadrado. Perfeito. Um dos segmentos da economia que mais cresce é as farmácias. Ou seja, a sociedade está adoecendo mais, né? Então é isso aí. Então a gente o poder público deveria também estar abordando mais essas questões, essas ações de prevenção de doenças e de promoção da saúde. E alertar, tipo assim, por que tantas farmácias?
Ó, tem que ter um sinal de alerta aí. Se tem tantas farmácias, se esse mercado, se esse segmento da economia está crescendo muito, significa dizer que as pessoas estão adoecendo mais. Exato. O poder público está gastando também mais recursos com saúde. Ele precisa aplicar mais recursos na saúde. Será que não está na hora já de inverter essa lógica aí? Exatamente. Então, assim, se a gente for pensar estritamente, ao invés de ser uma Secretaria de Saúde, está sendo uma Secretaria de Doença, né? E tá De doença, de doença, Pois porque só aborda as questões das doenças, né? Então, deveria estar pensando mais realmente na saúde e na promoção dos hábitos de vida mais saudáveis na população em geral. Eu tenho visto, doutor, a população também participando de muitos clubes de corrida. Sim. Aqui em Ilhéus já tem vários clubes de corrida, a turma sai para correr à noite, tem algumas corridas, corrida da ponte, corrida da praia, corrida disso, corrida daquilo. Eu acho bem interessante. Tem clube de pedal, a turma tá pedalando também, tem a turma que pedala na área urbana, mas tem outros mais radicais que vai para as áreas rurais, né, e sobe uns obstáculos que tem uma coragem. Exato. E a turma vai pedalar. E esse tipo de atividade também é super importante, né? A gente estava falando aqui da atividade física de academia, da caminhada, mas você utilizar a bike para se exercitar é importante também, isso. Todas as modalidades, enfim, né, Vila? Então, assim, é importante a gente se permitir, as pessoas se permitirem mudar esse comportamento, né, do sedentarismo, né? Então, as pessoas colocam, geralmente, vários empecilhos, como falta de tempo, várias questões para não fazer atividade física, né? Não praticar, né? Mas a gente sabe que, como você falou, diversas modalidades da atividade física são importantes para a gente manter um processo de envelhecimento com mais qualidade de vida, para que a gente chegue lá na frente com mais autonomia, com menos dependência das pessoas, para caminhar, para poder fazer as nossas viagens, aproveitar melhor a vida, né? Viver a vida de uma forma melhor, com mais autonomia. E a gente tem o privilégio de morar, eu tenho o privilégio de morar, não nasci, mas já estou há um tempinho, então eu sou daqui, tá? De Ilhéus, porque é uma cidade que tem praia, você só estica o pescoço, você já vê uma praia, tem uma areia, tem esporte para todo mundo, tem espaço para você praticar esporte aqui, se você quiser correr, se você não tiver uma bike, né, para atividade física. Exatamente. Quem quiser fazer futevôlei, tem futevôlei, tem vôlei, tem tudo. Exato. Então é muito legal. No momento, Aline, eu trabalho numa unidade de saúde do São Miguel, né? Uma comunidade ali de uma vila de pescadores, praticamente na praia, né? Cada vez mais a praia, inclusive, está avançando para dentro do bairro, né? E tal. E lá, assim, eu trabalho muito com idosos, né? Com hipertensos, diabéticos, e a gente tentando sensibilizar mais essas pessoas, e a gente vai conversando e a gente percebe que apenas 10% das pessoas que moram ali no São Miguel vão à praia. Nem que seja para admirar a praia, para sentir, porque trocar também trata a saúde mental, né? Exatamente, também trata essa questão da saúde mental. Só em você observar o mar, a brisa que bate em você, toda essa questão também melhora bastante. Mas também iniciar uma caminhadazinha ali que seja pequena inicialmente, mas que aos poucos isso a gente começa um pouco, às vezes com a dificuldade, né, de sair da inércia. Vai fazer atividade física, às vezes que meio que na marra, tal, mas a partir de um certo tempo isso se torna um hábito, né? Que você vai fazendo naturalmente e lá na frente isso muda uma chavezinha que passa a se tornar uma coisa prazerosa quando você mantém, né? Um hábito de atividade física, não é isso, Vila? Que agora a gente se encontra muito na academia. A gente se encontra muito na academia. E o doutor Aruca lá, e a gente tá malhando e falando algumas coisas rapidamente ali. E, por exemplo, depois que eu voltei a malhar, tava comentando aqui antes fora do ar, ontem eu não fui, porque ontem foi realmente um dia muito corrido. Mas eu tenho ido, inclusive, sábado, domingo e feriado. Vila, você tá muito cri-cri. Não, é porque, tipo assim, porque eu sei que vai chegar algum momento que eu vou falhar um dia na semana, vou falhar talvez 2 dias. Como eu estou podendo ir, eu vou. Tipo assim, acordei 8 horas da manhã do domingo. A academia tá ali do lado. Exatamente. Falei, eu vou lá. Malhei 40 minutos, 50 minutos, 1 hora.
E tá tudo certo, né? Exato. Só não tô fazendo a selfie, tipo assim, pago. Pago. Exato. Esse tá pago aí, o pessoal fica, porque isso incentiva muita gente, pô. Isso é um incentivo, as pessoas postam ali pra dizer assim, ó. Ela não tá falando pra você que tá vendo ela, não. Ela tá falando pra ela. Ela tá postando aqui, ó. Marquei aqui, eu consegui naquele dia. Isso aumenta Entendeu? o grau de estímulo das pessoas também para que Isso, façam estimula, mesmo, né? exatamente. Façam mesmo. E não só a academia, Vila, mas como ela falou, a praia tá aí a todo momento, né? Então eu falo muito para os pacientes, as pessoas saem lá da Europa muitas vezes, gastam não sei quantos, né, R$1.000 ou euros e vem pro Brasil para passar 3 dias para ir na praia. Vai na praia. E a gente mora aqui muitas vezes e não valoriza esses locais que podem ser locais também, não só para o lazer, mas também para a prática de uma atividade física, né? De A uma questão forma mais da higiene democrática. mental que o senhor falou há pouco, e a Aline colocou também a questão da higiene mental. Gente, o pôr do sol da Sapitinga é um dos mais lindos do mundo. Exatamente. Né? Você poder tirar o seu tempinho, ir na Sapitinga ou em qualquer outro canto que tem um pôr do sol bacana e ficar ali, ó, meia horinha, só dando aquela relaxada, sem pensar em problemas. Perfeito. Isso melhora a sua qualidade Melhora de vida. muito. O ser humano, ele se desconectou da natureza, né? Das coisas naturais, né? Ele, durante um certo momento da humanidade, do desenvolvimento, eles se aglomeraram. Nós nos aglomeramos muito nas cidades, nos grandes centros e tal, e isso acabou desconectando a gente da natureza, né? Que é uma coisa natural e que é uma coisa que o ambiente que a gente faz parte, a gente deve se conectar a todo momento, a gente deve se permitir apreciar um nascer do sol, um pôr do sol, uma praia, né? Um momento de lazer. Então, muitas vezes as pessoas falam, não tenho tempo, é uma luta constante. Mas peraí, calma, faz uma gestão do seu tempo, faz uma gestão, cuida melhor do seu tempo, até porque isso vai te dar mais vida, mais capacidade de viver, estar mais próxima dos seus filhos por mais tempo na sua vida, na sua caminhada, né? Agora a gente precisa se permitir. Verdade. A gente já viu muitas pessoas que começaram a partir dos 50 anos. Sim. Né? Inclusive Poxa, atletas. tanta gente, né? atletas, Exato, a gente exatamente. vê vários exemplos de atletas que correm Exatamente. ultramaratonas, Nunca que é correm... tarde, né? Nunca é tarde para tá poder vivo, mudar pô. e melhorar Só tá nosso tarde nível. quando morre. Perfeito, Aline. Isso que Perfeito, Vila falou das academias, e a gente citou também essa questão dos valores gastos por secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, na verdade, quando faz esse repasse. E as farmácias, o crescimento das farmácias, talvez se tivesse um projeto, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, para incentivar, porque a gente sabe, por exemplo, na maioria das vezes a pessoa que está ali naquela rotina de trabalho, às vezes ela tem até um dinheiro para pagar a academia, o que dificulta ela encontrar tempo e disposição para fazer aquilo. Mas existem comunidades, bairros, como lá no São Miguel, que existem donas de casa, pescadores, pessoas que não fazem, pescadores nem tanto que já está fazendo atividade física naquele trabalho, né? Mas que não tem tanta oportunidade, que não tem uma academia, que não tem um dinheiro, que talvez se unisse com uma associação de moradores e implementasse uma academia ou implementasse uma aula de dança para aquelas mulheres, implementasse uma aula de futebol para aqueles homens, fizesse um trabalho gratuito, que incluísse os jovens, que já colocasse os jovens. Eu estou lembrando do Hernanissar, lá no Hernanissar, a Associação de Moradores do Hernanissar. Eu não sei se 2 ou 3 vezes na semana, mas quando eu passo ali no Hernanissar, eu vejo aulas de dança, várias mulheres, uma quantidade, tipo assim, 100 mulheres dançando. Eu já dei aula de dança e eu sei como é muito. E quanto mais junta, vai incentivando. Aquela tá com vergonha, mas ela vê a outra. Daqui a pouco ela já tá dançando, metendo a dança dela do jeito que ela gosta e tá praticando atividade. Eu percebi, inclusive, que lá no Hernanissar, lá na Associação de Moradores, durante a aula de dança, hoje tem plateia. Você tem uma quantidade grande de mulheres se exercitando. Muito bom. Se exercitando mesmo. Eu passo dirigindo e olho e vejo. E você tem uma quantidade de pessoas fora observando. Com certeza, aquelas que estão observando, em algum momento vai estar ali dentro. Vai experimentar. Em algum momento. Isso. É um incentivo, é só falta de coragem mesmo, né? Tipo assim, tô com vergonha, mas você vê que tá com vontade de fazer. Parabéns ao pessoal da associação do Hernanissar. Parabéns lá aí. no norte também tem um projeto lá que um policial militar, inclusive Paulo Henrique, ele desenvolve no quartel, na piscina do quartel, né? Que envolve idosas, pessoas da terceira idade, que massa, daquela região ali.
que tem mais de 200 pessoas que fazem hidroginástica, assim, se eu não me engano, são 2 ou 3 vezes na semana. Então é um grupo gigantesco, todo mundo na piscina, né? Com o grau de intensidade mais ameno, claro, ele é formado em educação física também. Então, é mais um exemplo disso que pode ser disseminado, né, com mais capilaridade no município, na zona rural, nas escolas. Não precisa partir só do CPF, de uma única pessoa. Pode ser uma iniciativa do governo, do ministério, junto com o governo municipal, ou então de uma iniciativa privada para incentivar. Por quê? Aí fala, por que eu vou entrar nisso? Cada um cuide do seu. Não. Se o ministério está querendo reduzir os custos que se refere à saúde das pessoas, à doença relacionada às pessoas, ele vai ganhar com isso também. No futuro, entendeu? Vai ganhar no futuro. Perfeito. O município também vai ganhar, só não vai ganhar a farmácia. Quantas vezes por semana, doutor, a pessoa pode necessitar para ter algum tipo de retorno, assim, de algum tipo de benefício? Hoje em dia é indicado, orientado, pelo menos 4 dias, Vila, de atividade física para que ela tenha um ganho, os ganhos físicos e mentais, né, que a atividade física possa proporcionar. Mas é sempre lembrando que importante é começar, importante é iniciar, né? As pessoas não devem começar com atividade intensa, de repente não os 4 dias, mas pode saindo da inércia, iniciando sua atividade no seu passo, no seu ritmo, né? E que isso possa aos poucos ir aumentando, né? Então, do ponto de vista coletivo aí do poder público, a gente precisa, nesses próximos concursos públicos, ter mais educadores físicos na Secretaria de Saúde, mais psicólogos. Hoje o sistema necessita disso, né? As doenças estão avançando muito para esses pontos que o poder público precisa analisar desde a oferta dos serviços, né? Então, precisamos ter mais profissionais, ter equipes mais multiprofissionais, né? Não só o médico vai trabalhar sozinho, não só o enfermeiro vai trabalhar sozinho, para a gente conhecer, para a gente conseguir a Secretaria de Esportes com a Secretaria Municipal. Ações intersetoriais, exatamente. Na nossa época, a gente fazia na escola muita atividade física, né? Era uma obrigação mesmo. Não era, hoje em dia, nas escolas, não vê muita atividade física sendo praticada como a gente praticava antes, né? O nível de exigência diminuiu, não sei como é que é, mas a gente precisa fomentar isso também através de ações intersetoriais, saúde, educação, para que a gente possa estar melhorando o nível de vida. No passado, nas atividades físicas, você tinha do futebol, do vôlei ao baleado. Lembra? Eu lembro que aqui em Ilhéus, acho que foi ano passado, ano retrasado, teve o campeonato estadual de baleado. Gente da Bahia inteira veio para Ilhéus. E quem tava lá jogando, Senhor Ferrari cantor, que é jogador de baleado, entendeu? E, meu amigo, para jogar baleado, você tem que ter uma atividade física. Rapaz, Então, isso vem lá da escola mesmo, das atividades físicas, né? Que a turma ela deixou de ser uma atividade que era meramente lúdica, né? E passou a ser uma modalidade de esportiva mesmo, de competição, né? E tal. E hoje, inclusive, na cidade, a gente tem alguns times, né? Que vão representar cidades fora da cidade, né? Do baleado e tal, campeonatos e tal, e representam bem. A questão da massa magra no corpo do ser humano, doutor, para quem está numa idade, tipo assim, de 50, 60 anos, como é que deve ser adquirir essa massa magra, né? É necessário realmente complementar a alimentação com algum tipo de suplemento, coisa parecida, ou não? Isso é muito individual, Vila. Isso não é uma regra que serve para todos, né? Então, nessa questão específica, a gente deve abordar cada um individualmente, avaliar, fazer alguns exames para saber se existe alguma necessidade de suplementação, porque essa questão da suplementação também não pode ser uma panaceia, né? Que todo mundo usa porque todo mundo precisa, não. Peraí, né? Bem porque assim. As redes sociais estimula, né? Tá o tempo todo aí lhe metralhando de muita informação sobre o assunto. Na verdade, todos os nutrientes que a gente precisa estão nos alimentos. Então, se a gente tiver uma alimentação boa, diversificada, uma qualidade, a não ser que seja identificado com nutricionista ou com um médico especialista que falte algum nutriente, um déficit de algum. Exato. Porque aí deve fazer os exames para poder identificar essas necessidades para ver se há necessidade de suplementação, né?
E a atividade física, aí falando particularmente da musculação, Vila, que antigamente era visto como uma questão apenas de estética, né, e tal, para melhorar o corpo, para poder e tal. Não. Hoje em dia é mandatório que as pessoas acima dos 40 anos façam atividade, façam musculação, né? A musculação, ela tem uma capacidade de melhorar esse processo de envelhecimento, ela aumenta a capacidade, do ponto de vista da estrutura física do nosso corpo, ela melhora a capacidade de densidade óssea, né? Evitando problemas de osteoporose, também, dessas coisas, melhora a capacidade muscular, a massa magra, para te dar sustentação, né? Então, um dos maiores problemas hoje das pessoas também são os problemas de coluna, né? Isso tem a ver com a sustentação do nosso corpo. Se a gente mantém um tônus muscular mais rígido, mais firme, isso faz com que você diminua esses problemas de coluna e outras questões mais que podem acontecer ao longo da vida. Então, a musculação é fundamental. A musculação é fundamental hoje para esse processo de envelhecimento com qualidade de vida. Exatamente. Traz diversos ganhos. Maravilha. Doutor, satisfação ter o senhor aqui. Muito obrigado aí por essa aula, muito obrigado por essas dicas espetaculares. A gente espera aí ter colaborado, ter contribuído com a qualidade de vida, né, de muitas pessoas. A partir de agora, falar assim, rapaz, eu vou andar. A partir de agora, falar, rapaz, eu vou puxar um ferrinho devagarinho, e a partir daí eu vou aumentando minhas cargas, porque eu quero envelhecer com qualidade de vida, quero chegar em determinada idade ainda com autonomia, né, com vitalidade. Isso é importante. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a oportunidade, Vila, mais uma vez, né? Dizer que as pessoas, ela tem, claro, todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer do que quiser da sua vida, né? Mas que a gente possa manter esse nível de permissão para que a gente possa mudar algumas coisas que ao longo da vida, que possa melhorar o nosso nível de saúde, o nosso nível de consciência sanitária, né? De cuidar melhor, do autocuidado, né? E isso não existe uma idade limite. A todo momento a gente pode estar revendo os nossos hábitos, as nossas práticas e buscando melhorar cada vez mais. E a gente espera ter contribuído para isso. Agradeço. Bati um papo com o doutor Jorge Aruca, médico, e o assunto de hoje foi medicina e estilo de vida. Muito bacana. Vamos para apoio, Neto, rapidinho? Daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.